Olá, espero que esteja tudo bem. Eu me chamo John. Eu faço parte aqui do processo seletivo da Quark, da Exig Group, para estágio de QA, automatização de testes. Nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando a vocês os materiais que eu desenvolvi durante o teste técnico. Para a gente começar, eu vou estar falando aqui sobre os fundamentos de testes e posteriormente eu vou mostrar o código e a aplicação que eu desenvolvi para efetuar os testes necessários. Aqui nós conseguimos ver perguntas que tinham lá no teste técnico, do PDF do teste técnico. Plano de testes, o que é e qual a sua importância, quais seções chaves compõem o plano de testes para o projeto Quark Clinic. Temos aqui os tipos de testes, black box, white box, gray box, e temos casos de teste também. Eu vou dar uma passada rápida aqui por cima de cada um. Aqui na primeira pergunta, a gente tem o plano de testes, o que é e qual a sua importância. Aqui a gente está escrito que o plano de testes é um documento com um conjunto de estratégias que possui regras, fluxos para o teste de determinada aplicação. Ou seja, a gente usa esse plano para definir como serão os testes da aplicação. Ali eu deixei bem claro que tudo está envolvido, todos os participantes, os desenvolvedores, gerentes, QAs, para a gente possuir uma visão alinhada dos testes da aplicação. Logo em seguida, eu coloco a importância do plano de testes. Primeiro, um alinhamento, ou seja, todos os participantes dos testes precisam estar alinhados, porque senão foge do escopo principal, que é realizar um teste conciso. Temos aqui a comunicação. Como há um cronograma, um fluxo, por exemplo, teste 1 de login, teste 2 de cadastro, teste 3 criação de objeto. Então, sempre vai seguir essa linha para ninguém se perder. E depois temos o controle. Quando a gente tem um controle dos testes, a gente consegue ver quem fez tal coisa, se tal coisa já foi feita, e com isso a gente não precisa pular etapas. Logo em seguida, nós temos aqui as seções chaves que compõem o plano de teste para o projeto aqui do Quark Clinic que nós estamos testando. A introdução, ela explica ali o que a gente vai fazer. Em requisitos, temos as ferramentas que precisamos utilizar, as boas práticas. Temos o escopo, que são as 4 funções principais que realizamos nesse projeto, e 4, um ambiente de teste que eu coloquei a URL base. Por último, a gente tem aqui casos de testes. O que são casos de testes? Aqui a gente explica que um modelo de caso de testes é um documento estruturado que orienta testadores de software no planejamento. Então aqui a gente passa o que a gente precisa, dados, informações, uma padronização que facilita a validação dos requisitos do usuário e a identificação rápida das falhas. Aqui eu listei 3 casos de testes, um positivo, que é uma tentativa de login, que é com sucesso, que o usuário retorna à tela normal, com o login realizado. Logo após a gente tem um teste negativo, que é com a senha incorreta, onde ele permanece na mesma página, porém aparece uma mensagem de erro. E por último aqui a gente tem um teste de borda, que é o usuário que utiliza um e-mail inválido, sem um arroba, como está na tela, e aparece uma função, uma mensagem, que fala que o e-mail é inválido. Então ele continua na mesma tela e ele pode refazer novamente, assim como o caso 2. Aqui no final do arquivo eu apresento algumas referências que eu peguei para realizar essa matéria aqui. Inclusive, uma das referências do Moneyblog, ele aborda esse último caso que eu apresentei. Além do ID, título, pré-condições e etapas de teste, ele também apresenta resultados esperados, resultados efetivos, status, pós-condições e o nome do testador, como a data do teste. Esse aqui é o final da apresentação da segunda atividade e agora a gente vai focar na parte do desenvolvimento da automação dos testes. Perfeito. Agora eu vou começar aqui a apresentação da nossa aplicação em si de testes. No GitHub eu separei tudo por branch. Então, se a gente abrir aqui nossas branches, a gente vai ter a main, a feature de pagamento, que é para confirmação de pagamento, a feat de agendamento, a feat de login e a feat de registrar conta. Aqui logo abaixo a gente vai ter o README com as informações do projeto, informações básicas. Temos aqui o pré-requisito, no caso é o Node.js, as dependências, que é o Cypress e o Figure.js. Posteriormente eu vou explicar o porquê eu usei o Figure.js. E temos aqui o método de instalação e como executar os testes. Com o projeto aberto aqui no computador, eu vou apresentar para vocês 2 funções que eu criei para facilitar os nossos testes. O primeiro é um gerador de CPF.
a gente está procurando CPF em X lugar para ficar testando, a gente cria uma função aqui para gerar o nosso próprio CPF e a gente faz essas validações sem precisar ter medo se o CPF vai funcionar ou não. Logo em seguida, a gente tem o Generate Person, que é para gerar dados pessoais, utilizando a biblioteca do Faker.js. O Faker.js tem aquele separado, ele gera dados fakes para testes, ou seja, nome de pessoas, ruas, datas, tudo que a gente precisa para a gente criar o usuário na Clinical Quark. Aqui no Gerente Person, a gente primeiro pega o CPF lá daquela função que eu criei e temos aqui um número que ele é de 1 a 10. Esse número de 1 a 10 ele vai estipular se vai ser o sexo feminino, masculino ou indiferente, que são as opções de sexo que tem lá na plataforma. Então a gente coloca aqui que igual ou menor que 4 vai ser feminino, igual ou menor que 9 vai ser masculino, se não for nenhum dos dois, vai ser indefinido, então ele gera um nome de uma pessoa qualquer. Aqui a gente coloca os dados da pessoa, ou seja, o sexo a gente vai determinar aqui ou não. A gente vai gerar uma data de nascimento, um telefone, um nome. O nome eu até deixei aqui comentado porque tem esse regex. Esse regex ele funciona porque o fake regex às vezes ele lança um nome, por exemplo, senhorita Ana, Ana Barros, senhorita Ana Barros. Com isso, dá problema na validação, porque o nome vai estar lá senhorita e não Ana. Também acontece com o nome, por exemplo, Núbia, que tem acento no U. Então a gente cria aqui um clean para a gente tirar esse Núbia com acento no U, para a gente evitar que tenha problemas no e-mail. Logo depois a gente passa aqui um password, uma senha básica, e depois retorna o usuário, com sexo, nome, data de nascimento, celular, e-mail, password e CPF. Tudo certinho. Então, o intuito desse Generate Person, que vocês vão ver melhor quando a gente vai fazendo os testes reais, é apenas gerar a pessoa para que a gente consiga fazer o teste de uma forma rápida e eficiente. Com isso, a gente tem menos burocracia de código. O próximo passo aqui é apresentar a automatização. Para começar aqui, a gente pega o usuário, a gente cria aqui um first name. Esse first name aqui a gente coloca porque a gente usa muito first name. Em vez de colocar em toda a validação que a gente for fazer esse username, ponto .name, ponto .split, índice zero, a gente coloca em uma variável só e a gente consegue verificar tudo. Aqui tem essa const map, por quê? Lá que a gente vai receber do sexo é family, male ou undefined. Porque a Faker.js ela está em inglês e não em português. O que a gente faz? A gente mapeia esses dados como feminino, masculino indefinido para a gente fazer a validação lá no site, que vocês vão ver posteriormente. Aqui eu crio um comando login, porque a gente tem dois testes de login. O primeiro é para verificar o fluxo de login normal, o outro é para a gente verificar se a gente consegue fazer a consulta. E para a gente fazer a consulta, a gente precisa estar logado. Então, para evitar repetir, a gente cria esse comando único aqui. Logo abaixo, a gente tem aqui o fluxo de cadastro de novo usuário, que é bem simples. A gente coloca aqui os dados. Inclusive, a gente utiliza os intercepts. Por exemplo, a gente intercepta isso aqui e a gente aguarda que isso aqui, a resposta do status dessa API seja igual a 200. E após a gente faz aquela verificação, ver se o nome está visível. Como é que a gente está aqui no teste, a gente consegue ver a validação, que é um assert. A gente verifica se o usuário foi redirecionado para home, page logada, e se o nome do usuário aparece na saudação. Logo após, a gente tem o fluxo 2, que é o fluxo do login. Ele vai fazer lá o fluxo e verificar se tudo está certo. Que também utiliza os asserts. Então a gente vai fazer a interceptação, a gente vai verificar se foi 200 o código da requisição e vai verificar se o usuário está logado. Logo depois a gente entra com o fluxo de login, que eu vou apresentar para vocês. Antes de fazer os dois fluxos, a gente vai fazer um comando de login. O primeiro comando, após o login, vai ser agendar a consulta. A gente tem uma lista de intercepts aqui, que são para cada página que a gente vai passar.
Aqui a gente tem a página inicial, os convênios. Temos aqui a agenda de horário, que eu vou explicar mais para frente aqui como está sendo para selecionar o horário. Temos aqui o seletor do dependente, a tela de confirmação de validação, a data escolhida. Temos aqui a tela para enviar comprovante e a tela para confirmar se o comprovante foi enviado, a última tela de validação. Agora a gente vai rodar o Cypress aqui para a gente ver o teste em primeira mão. Então, npx, Cypress e Open. Eu não vou utilizar o teste automatizado que eu falo aqui, porque a gente precisa ver mais detalhes dessa automatização. Vamos aguardar ele carregar. Ao lado aqui no GitHub eu passo o passo a passo para a gente fazer o teste. Então, end-to-end testing, ele vai iniciar. Eu vou utilizar o Chrome para iniciar aqui. Eu vou utilizar aqui o spec.cs, que foi o arquivo que eu deixei padrão. Ele vai realizar os testes aqui de login. Vamos aguardar que ele realizar todos os testes. Então aqui ele está fazendo um cadastro automático com os dados da pessoa que a gente criou. Está aqui fazendo o login. Aqui já é o terceiro passo, ele já está criando aqui o agendamento. Selecionou o primeiro horário disponível, consultou e enviou o pagamento. Então, aqui a gente terminou a automatização. Agora a gente vai ver os detalhes por trás aqui do nossa automatização. Com a tela do Cypress aberta aqui, eu vou explicar para vocês cada fluxo que ele está realizando. O primeiro é o cadastro de novo usuário. Então, a gente vai pegar as informações pelo Faker.js, ele vai passar aqui um nome, um telefone, um e-mail, a data de nascimento, o número do documento dele, que no caso é CPF, só que na visualização aqui pelo Cypress, ele fica travado como RG, mas durante o desenvolvimento ele passa para CPF normalmente. Uma senha e ele faz a validação aqui. Ele espera que o resultado seja 200 da API e ele retorna 200. Com isso a gente verifica aqui que ele está logado na plataforma. Após isso a gente realiza um fluxo de login que funciona como o primeiro, ele pega os mesmos dados e depois verifica se está tudo certo. Com o Lucas já logado aqui na plataforma, a gente vai começar a verificar aqui a consulta presencial. Então a gente abre, a gente vai selecionar aqui a particular. Na seleção de especialidade e clínica, ele está fazendo automaticamente. Ele não deixa a gente selecionar, diferente do que é informado no PDF. Então a gente segue assim. Passando aqui para a parte do agendamento, a gente tem um exemplo aqui que no dia 15 do 11 não tem mais horários disponíveis. Na automação, eu criei o seguinte fluxo. Ele vai pegar cada card desse disponível. Então, ou seja, dia 15 do 11, dia 16 do 11, dia 17 do 11. Se o card tiver um horário, ele seleciona o horário. Se não tiver, ele pula para o próximo card. Por exemplo, não tem horário disponível aqui. Então ele pula para o dia 16 e pega o primeiro horário disponível. Com isso, ele vai sucessivamente até os horários se acabarem. Pulando, ele vai selecionar o primeiro horário e vai pular para a próxima página, que a gente tem que selecionar aqui o nosso usuário, que é o titular da conta. Selecionando isso, ele vai fazer as validações. Ele vai validar o profissional, o paciente, a especialidade e o horário. Então ele vai verificar tudo certinho para a gente fazer a confirmação do agendamento. Após isso, ele vai para a página de pagamento, ou seja, a gente vem aqui, pagamento por transferência bancária, e preenche os dados aqui. O layout aqui não dá para ver bem, mas dá para ver que eu coloquei um componente teste anexado aqui. Coloco a observação comprovante de teste e envio. O envio é feito com sucesso. Eu vou rodar a aplicação aqui só mais uma vez para a gente verificar como está tudo correndo certo. Vai colocar os dados para a criação do usuário. Já está criando o usuário Danilo. Fazendo a validação ali do login. Está fazendo a consulta, marcando todos os horários. Pega o primeiro horário disponível, valida os dados, adiciona o comprovante de pagamento e realiza. Então, essa aqui é a apresentação do meu projeto de automatização com Cypress.